Master Hunter K. Capítulos 181 ao 185. Os Escolhidos Parte 2. Parece que todos estiveram seguros dessa vez também. Durante a hora do jantar. No 99 noites. Todos os escolhidos se reuniram e trouxeram seus copos de champanhe juntos em um brinde. Até esse ponto. Tudo era quase exatamente o mesmo que o sonho que a Sucubus lhe mostrou. Sung Jin olhou para Marradas enquanto segurava seu próprio copo. Marradas, como sempre, segurava uma xícara de chá em vez de um copo de vinho. Ao ver isso, pensou consigo mesmo. Parece que inconscientemente me tornei descuidado porque as raids haviam se tornado mais fáceis ultimamente. Se eu me atrasasse em perceber que era uma ilusão, poderia ser perigoso para os outros companheiros de equipe. No entanto, enquanto ele estava refletindo para si mesmo, Sung Jin encontrou o olhar de Seren e, inconscientemente, desviou os olhos. Por alguma razão, ele se sentiu culpado. Dizem que os sonhos são reflexos da mente inconsciente depois de tudo. Independentemente do fato de ter sido um sonho criado pela Sucubus. A Sucubus definitivamente tinha personalizado o sonho de sua própria mente inconsciente. Assim como Franz tinha sonhado com nada. Hiroaki procurou por sua Meguri Sensei. Dito isso, estão os caras que foram envergonhados hoje. Estão bem? Sung Jin olhou para Franz e Hiroaki. Os dois estavam comendo em silêncio, enquanto mantinham as cabeças baixas como se tivessem cometido um pecado. Foi provavelmente porque eles se comportaram de uma maneira desagradável diante de suas companheiras de equipe. Sung Jin pensou consigo mesmo. Tive sorte de o meu parceiro ser Marradas. Asterisco. Baltren. Que não conhecia as razões por trás disso. Olhou em volta da mesa um tanto quieta e perguntou. Ei! Olhem aqui. Por que o humor de todos é tão baixo? Todos voltamos vivos. Vocês estão agindo como se alguém tivesse morrido. Ele estava certo. Normalmente, na mesa, eram esses dois, Franz e Hiroaki, que eram barulhentos. Mas agora estavam sentados muito mais quietos enquanto falavam muito pouco. Seren e Nada também eram normalmente falantes. Mas hoje elas não falavam tanto. Talvez porque tivessem visto o ponto mais baixo de seus aliados hoje. Quanto a Marradas e Mustafa, eles originalmente não falavam muito. Incapaz de aguentar mais, Sung Jin levantou-se e começou a falar. A raid de hoje não foi fácil. E o boss oculto foi especialmente único. Havia algumas pessoas que eu havia salvo do perigo. Mas vocês devem ser mais cuidadosos da próxima vez. Já que os bosses ocultos usam esses tipos de truques estranhos. As Sucubus, por exemplo, não são particularmente as melhores oponentes para os homens. Os olhos de Baltren se arregalaram quando ele perguntou. Sucubus? Essa foi a boss oculta dessa vez? Aquelas coisas que fazem você ter sonhos eróticos? Aquelas demônios sexy. Parecia que Baltren não conseguiu encontrar a Sucubus. Sung Jin acenou com a cabeça enquanto respondia. Sim. Baltren sorriu amplamente enquanto dizia. Então eu deveria ter me esforçado mais para tentar encontrá-la. Certo. Como foi para aqueles de vocês que a encontraram?
Baltre não conseguiu ler o clima enquanto continuava perguntando a seus companheiros de equipe. Por causa disso, Franz e Hiroaki curvaram suas cabeças ainda mais. Sung Jin interrompeu e conduziu a conversa para outra direção. Não seja tão ganancioso para lutar contra os bosses ocultos. Embora seja bom poder melhorar recebendo boas pontuações, o mais importante é chegar à última raid juntos. Entendido? Franz e Hiroaki assentiram com a cabeça. Sung Jin continuou. Então eu vou distribuir os itens hoje. Operadora. Sung Jin procurou dentro do seu cubo da operadora. Sung Jin tirou os itens que ele havia recebido das recompensas de hoje e os compartilhou com seus aliados. Esse é um anel lendário. Parece que vai ser adequado para a senhorita. Nada. Sung Jin entregou um anel com uma pérola negra para Nada. A informação do item apareceu entre os dois. Chamado da escuridão de Thanatos. Anel, lendário. Habilidade passiva. Necromancia, quarta, aumenta em 40% os atributos de invocações invocadas através da magia negra. Habilidade ativa. Almejar a morte, terceira, reduz a vida de suas invocações invocadas por magia negra para em 10 segundos. Durante esse período, suas invocações obtêm 3 vezes mais atributos do que o normal. Quando a última luz da esperança se apagar, os humanos abrirão seus olhos para um novo desejo. Os olhos de Nada se arregalaram quando ela leu a descrição. Uau! As habilidades são ótimas. Asterisco, eu sabia que seria uma ótima opção para a senhorita. Nada no momento em que o vi. Sung Jin entregou o anel para Nada sem pensar muito. Ele não percebeu que Seren, que estava assistindo, virou a cabeça tristemente. Obrigado. Kei. Vou usá-lo bem. Nada segurou o anel enquanto ela dizia. Equipar. Logo o anel que estava em cima da sua palma se envolveu em torno de seu dedo anelar perfeitamente. Sung Jin então retirou um par de botas do seu cubo. Esse é um par de botas com resistência mágica. O que é? Franz ergueu a mão. Ah, se for esse o caso. Então eu acho que vou precisar deles. É assim. Dê uma olhada. Sung Jin levantou as botas. Outra janela de informação apareceu. As botas do incrédulo Nialan. Botas, lendárias. 44%. Habilidade passiva. Infiel, quarta, aumenta em 40% a resistência mágica do usuário. Diminua todos os efeitos mágicos do usuário em 40%. Habilidade ativa. Certeza, quarta, remove todos os debuffs. Remove todos os buffs. Aqueles que acreditam começarão a duvidar. E aqueles que duvidam começarão a acreditar. Mas há uma penalidade para quando você está usando magia. Depois de ler as habilidades até o fim, Franz sentou-se novamente em seu assento. Oh! É assim. Eu tenho usado mais magia hoje em dia. Em vez disso, Hiroaki levantou a mão. Então eu vou usá-los. Mestre. Desde que eu só uso técnicas de espada. Ah. Ótimo. É bom que alguém possa usá-lo. Sung Jin entregou as botas para Hiroaki. Hiroaki segurou as botas enquanto se curvava respeitosamente para Sung Jin. Obrigado, mestre. A distribuição dos itens acabou. Sung Jin então continuou. Também,
O número de moedas negras ganhas hoje é... Enquanto Sung Jin falava, um número apareceu acima do cubo de Sung Jin. Serem. Nada. Franz e Baltrin, que haviam participado de várias raids com ele até agora, analisaram o número sem muita demora. No entanto, Hiroaki e Mustafa, que acabaram de se juntar recentemente, pareciam incrivelmente surpresos. Sung Jin olhou para eles enquanto ele dizia: é esse tanto. Desde que eu realmente não preciso delas, eu vou dar para quem precisa delas. Mustafa levantou cautelosamente a mão. Ah! Há um item que eu quero que está na casa de leilões. Seria possível eu ter algumas moedas? Mustafa parecia incrivelmente desajeitado ao pensar em receber moedas negras de Sung Jin. Ele achava difícil acreditar quando ouviu pela primeira vez sobre isso no passado. Você as dará? As moedas negras? Sim. De graça? Não é inteiramente de graça. Espero que as pessoas que receberam minhas moedas fiquem muito mais fortes e me ajudem mais tarde nas raids. Sung Jin acenou com a cabeça, dizendo que Mustafa não deveria se preocupar. Ele adicionou: sim. Tome o quanto você precisar. Mustafa. Mustafa parecia um pouco culpado ao receber algumas moedas, mesmo que seja apenas em dinheiro. Sung Jin sorriu e acenou com a cabeça. Tendo terminado de distribuir as moedas, Sung Jin olhou para seus aliados. Embora houvesse um pequeno deslize, todos estavam seguros. Sung Jin disse para eles: de qualquer forma, é ótimo que todos puderam terminar a raid com segurança. Seria ótimo se todos os 8 pudessem ficar até o final das raids. Todos assentiram em resposta às palavras de Sung Jin. Sung Jin continuou: além disso, como sempre, continuamos a procurar aliados. Aquelas pessoas que eu mencionei antes. Sung Jin estava se referindo aos membros dos 10 finais anteriores, que incluía Edward. Se vocês encontrá-los ou a qualquer outra pessoa que seja particularmente forte, não hesitem em me chamar. Todos acenaram com a cabeça em resposta às palavras de Sung Jin. E bem a tempo. Da Lupin chegou com uma pizza assada com uma borda dourada e um espaguete aromático. Era hora de começar o jantar. Uou! Parece deliciosa. Da Lupin. Ótimo trabalho hoje também. Obrigado pela refeição. Da Lupin. Enquanto todos pegavam suas colheres, pauzinhos, garfos e facas, Sung Jin os deixou em silêncio e foi para o banheiro. Ele tirou o acessório em forma de estrela do casaco e disse: luz das estrelas. Ele deu uma olhada no futuro por 24 horas a partir de agora. Da mesma forma que hoje. Amanhã. Os escolhidos estavam jantando no 99 Noites na dimensão de Sung Jin. Sung Jin contou-os rapidamente. 7. 8. O número 8 tinha 2 significados. Primeiro, significava que todos os escolhidos estavam seguros. Em segundo lugar, significava que eles não ganhavam novos aliados. Embora seja um alívio que todos estejam seguros, é um pouco decepcionante não termos ganho novos aliados. Como Sung Jin refletiu para si mesmo,
Ele deixou o futuro e retornou ao presente. Na manhã seguinte, Sung Jin sentou com os escolhidos na frente dele e os informou como de costume. A raid de hoje é a prisão Sercoris. Mas é apenas uma prisão no nome. É um lugar mais parecido com um asilo mental cheio de monstros. Geralmente, vocês enfrentarão humanos, elfos e monstros humanoides como os orcs. No entanto, como estão todos um pouco enlouquecidos, eles chegam até vocês com ataques difíceis de prever. Eles farão coisas que são um pouco difíceis de imaginar. Como rasgar o braço para usar como arma. Ou esfaquear o estômago para atacá-los quando vocês estiverem atrás deles. Por favor, tenham cuidado com isso. Sim. Todos os escolhidos responderam às palavras de Sung Jin como um. Alguns dos caçadores mostraram expressões levemente nervosas. Mas Sung Jin não tentou acalmar suas preocupações e deixou-os em paz. Isso porque seu nervosismo poderia ajudá-los a voltar vivos. Enquanto Sung Jin não fizesse nada particularmente estranho, todos estariam seguros essa noite. Apesar de saber disso, Sung Jin disse para os escolhidos: então todos façam o melhor possível e permaneçam vivos. Se há algo perigoso, então me chamem sem falhar. Sim. O grupo respondeu de volta. Logo depois, Sung Jin e os escolhidos foram teletransportados para o 18º campo de batalha. A prisão Sercoris. E bem-vindo à prisão Sercoris. Aqui é onde as pessoas com as sentenças mais pesadas da cidade S foram aprisionadas. Experimentos secretos massivos foram conduzidos aqui no passado e abandonados depois. E cuidado! Embora a maioria dos que sofreram experimentos morreram, e houve alguns que sobreviveram, Sung Jin olhou em volta da prisão Sercoris com os braços cruzados. De certa forma, parecia uma prisão e de outra, parecia um hospital. Entre os vários capítulos, até agora, esse local era um dos lugares mais horripilantes que havia. Logo depois, mais 4 caçadores apareceram. Sung Jin os observou discretamente. Se ele fosse franco, não esperava muito deles, pois já tinha tido um vislumbre do futuro. Não havia ninguém entre esses caçadores que se tornaria seu aliado. Asterisco, no entanto. Eles são impressionantes por si mesmos. Claro. Desde que eles conseguiram chegar ao 18º capítulo. Eles eram pessoas incrivelmente talentosas. Acontece que eles não estavam à altura dos olhos de Sung Jin. Um deles falou: Ei! Ei! Prazer em conhecê-los. Tendo quebrado o gelo, os outros se juntaram. É um prazer. Vamos fazer o nosso melhor. Como vão? Vamos todos nos apresentar. Como? Qual é o seu tipo de arma favorita ou a cor da sua magia? Agora o clima começou a se tornar harmonioso. Isso porque, depois de experimentar inúmeras fases, eles aprenderam que o método para sobreviver era ajudar uns aos outros. No entanto, de repente, alguém apontou para Sung Jin. O mestre caçador? Mestre caçador quê? Depois de apontar, os outros caçadores se voltaram para Sung Jin. Você é aquele dos rumores, certo? Aquela pessoa?
Sung Jin chegou a aceitar que ele era uma celebridade entre os caçadores. Agora que não havia muitos sobreviventes nas raids, era algo que não poderia ser evitado. Sung Jin soltou um suspiro e ficou na frente deles e disse: "É um prazer conhecer todos vocês. Vamos fazer o nosso melhor para tornar essa raid um sucesso também. Eu também farei o meu melhor para matar os inimigos e manter todos em segurança. Ou seja, enquanto nenhum de vocês cometer uma ação parecida a controlar." Ao ouvir Sung Jin, os 4 caçadores se viraram para olhar uns para os outros. Depois voltaram a olhar para Sung Jin e assentiram. "Claro. Mestre Caçador." Sung Jin e os caçadores com quem ele foi pareado partiram para concluir a prisão Cercoris. Dentro estavam inumeráveis criaturas grotescas esperando. Mas foram varridas pela lua espectral e pela sangue vingado de Sung Jin como folhas em uma tempestade. Graças a Sung Jin, eles conseguiram concluir facilmente o boss. O último experimento. Ômega. Concluído. E logo eles foram capazes de vencer facilmente contra o boss oculto também. Boss oculto. O primeiro experimento. Alpha. Concluído. Você é realmente incrível, Mestre Caçador. Os caçadores o elogiaram. Mas Sung Jin não sentiu nenhum prazer especial ao ouvir seus elogios. Em vez disso, ele continuou pensando: seria ótimo se eu pudesse encontrar mais 2 aliados o mais rápido possível. Esse pensamento permaneceu continuamente em sua mente. No tempo restante, Sung Jin ajudou os escolhidos antes da 18º raid chegar ao fim. Kei, você pode vir aqui? Mestre Caçador. Há um experimento aqui que está falando normalmente. Ele é o boss oculto, certo? Você poderia, por favor, vir aqui. Depois, os caçadores foram invocados para o Salão dos Caçadores, onde colunas brancas se estendiam para cima infinitamente. Agora as pessoas restantes podem ser vistas com um único olhar. A operadora informou-os do número exato das pessoas restantes. Parabéns! Vocês, caçadores, conseguiram concluir perfeitamente 18 capítulos. Entre as 7.310.067.613 pessoas que participaram da primeira raid, o número de caçadores que restam agora é de 366. Ao ouvir isso, os caçadores começaram a fazer uma comoção. Apenas 366. Você está me dizendo que só resta isso? HRM. Então, qual é a porcentagem das pessoas restantes? De jeito nenhum. Se isso continuar, então todos nós seremos mortos. Todos ficaram surpresos com o fato de que restavam poucas pessoas. Foi só Sung Jin que pensou: há realmente muita gente que sobreviveu. 366. Foi muitas vezes maior do que o número de pessoas que sobreviveram quando comparado com a última vez. Isso é provável por minha causa. Se alguém fosse analisar as razões para isso, haveria 3 causas principais. Primeiro, porque havia um grande número de pessoas que Sung Jin havia salvado. Sung Jin tinha concluído perfeitamente as raids até agora, mesmo que ele não tenha se esforçado particularmente para fazê-las. Se não fosse por ele,
Era provável que muitas pessoas tivessem morrido em seu lugar. Segundo, foi porque os escolhidos de Sung Jin fizeram o mesmo. Especialmente porque Franz, Nada e Anserin, que se tornaram escolhidos no começo, puderam usar a adição de atributos de Sung Jin para completar com sucesso as raids. Embora ele não os conhecesse pessoalmente, era provável que houvesse muitos caçadores que sobreviveram por causa dele. Por fim, o motivo mais importante, provavelmente, foi porque ele andou caçando trolls. Tendo começado a caçar trolls desde os capítulos anteriores e tendo continuado a fazê-lo durante os capítulos posteriores, Sung Jin conseguiu eliminar o problema dos trolls mais rapidamente. Em sua vida anterior, um dos 10 finais, Ilish, foi um exemplo perfeito. Se ele ainda estivesse vivo, era provável que o número de caçadores diminuísse em mais de 10. Como ele foi teleportado para o mercado negro? Sung Jin pensou. Embora eu não estivesse particularmente almejando isso, acabou ficando melhor. A probabilidade de encontrar uma pessoa forte era maior quanto mais pessoas houvessem. Até agora, Sung Jin não conseguia imaginar o impacto que suas ações teriam. Naquela noite, como sempre, Sung Jin espiou o futuro durante a hora do jantar. Durante o jantar do dia seguinte, Sung Jin descobriu a figura de Hildebrand. Um homem gigantesco que ocupou o equivalente ao espaço de 2 pessoas. Sentado entre os escolhidos atuais. Mesmo entre os 10 membros finais anteriores. Hildebrand era alguém confiável e digno de confiança. Embora Sung Jin não soubesse exatamente o que tinha acontecido, era óbvio que ele tinha sido capaz de entrar em contato com Hildebrand e trazê-lo para o meio dos escolhidos ao batizá-lo. Voltando ao presente, Sung Jin cerrou o punho com força. Bom, com isso, o 9º membro foi encontrado. Com você. Agora temos o nosso 9º membro. Sung Jin disse enquanto apertava a mão de Hildebrand. Aquele que tinha mais de 2 metros de altura. O mesmo homem que Sung Jin previu sentado à mesa na noite anterior. Ele estava sentado à mesa rindo com vontade. Eu nem sonhava que seria capaz de fazer uma refeição com alguém assim. Valha Haha! Agora que ele se juntou a eles. Parecia que a mesa de jantar no 99 Noites estava completamente ocupada. Sung Jin observou-os por um momento e depois saiu. Muito longe. No céu acima dele. A lua estava lá. Ele já estava olhando para a lua há 2 meses, é claro. Era provável que houvesse muitos dias mais que ele não conseguia lembrar. Durante esse tempo, ele se acostumou com o 99 Noites. Mas não era onde ele pertencia. Ele queria voltar. Para a Terra. Para a Coreia. Para Seul. Juntamente com os outros que estavam presos aqui. O dono da loja de mais escuro que o preto tinha definitivamente dito que a raid final não estava longe depois do capítulo 20. Se completassem o capítulo 20 com segurança e continuassem dessa maneira, ele estava certo de que logo viria um fim. Quase lá agora. Sung Jin tirou o acessório em forma de estrela logo após a lua, para poder espiar o futuro. Mas a cena de amanhã que o acessório em forma de estrela mostrou foi a mais chocante até agora. Sung Jin inclinou a cabeça. Intrigado.
Quando voltou do futuro. Espere. Mas por quê? Havia duas partes inacreditavelmente estranhas sobre o futuro de amanhã. Primeiro foi que havia um 10º membro. E o segundo foi o olhar ansioso e preocupado dos escolhidos. O que diabos vai acontecer amanhã? Sung Jin ficou ali, pensando. Mas nenhuma resposta veio a ele. 10º membro. Eu fiz. E por que todos estavam? A voz de Seren interrompeu seus pensamentos. Opa! Você está bem? Você ainda não comeu. Sung Jin se virou para encará-la e disse. Ah! Sim. Eu só tinha algo em que pensar. Eu logo irei. Seren deu-lhe um olhar perplexo antes de responder. Está bem. Por favor. Junte-se a nós antes que a comida esfrie. Ela voltou para dentro da pousada. Sung Jin, que agora estava sozinho, tentou recordar o que havia visto sobre o futuro de amanhã. Primeiro de tudo, todos os escolhidos ainda estão vivos. Então a situação provavelmente não é tão terrível. Mas então, por quê? A partir de agora, nada veio à mente. Como ele não conseguia descobrir a causa exata do que deu errado? Ele se sentiu relutante em tentar mudar o futuro. Eu acho que vou ter que ver. Sung Jin pensou enquanto voltava para o 99 Noites. Ele jantou como normalmente faria antes de dar um breve resumo sobre a raid de amanhã. Então, amanhã é o 20º capítulo. Raid do Castelo do Rei Demônio. Sung Jin olhou para os caçadores enquanto olhava para a folha de informações. Todos pareciam cheios de confiança. Eles superaram várias raids sem grandes perdas. E desde que eles se tornaram um dos escolhidos, a força de Sung Jin também melhorou a deles. Cada um deles tinha agora o poder necessário para assolarem sozinhos os seus próprios grupos. Sung Jin encarou-os e educadamente os disse. É uma raid de 10 membros e o boss nesta fase é um pouco incomum. Então, por favor, tenham cuidado. Tudo bem. Entendido. Sim. Mestre Caçador K. Sung Jin apenas assentiu por agora. Todos eles sobreviverão à raid amanhã. Não estava exatamente claro por que todos estariam tão nervosos. Mas pelo menos ainda estavam vivos. O acessório em forma de estrela nunca tinha estado errado até agora. Assim que todos voltaram para seus lugares, Sung Jin voltou para seu quarto. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas algo ia acontecer amanhã. E agora que ele pensava nisso, isso lembrava de Edward durante a raid da sua vida anterior. Naquela hora, o que ele viu? Sung Jin esfregou o acessório em forma de estrela. Ele tinha checado o futuro durante o jantar a cada vez. Mas havia algo fundamentalmente diferente no dia seguinte. Ele irá verificar o futuro antes do início da raid assim como Edward fez. Ele não podia prever o que ele poderia ver. Mas teve a sensação de que era algo importante verificar. Asterisco e se eu acabar matando meus próprios companheiros. Era algo que ele não podia se imaginar fazendo. Mas também era difícil imaginar que Edward tivesse feito isso porque ele era um troll. O que é isso? O que vai acontecer amanhã e que tipo de futuro eu vou ver? Sung Jin adormeceu enquanto ainda pensava nisso.
Os inimigos no castelo do Rei Demônio foram cortados rapidamente pela dança de espadas de Sung Jin. Sung Jin pensou consigo mesmo enquanto balançava a espada. Naquele tempo, foi tão difícil. Graus. Esses inimigos foram incrivelmente desafiadores com todos os 10 membros finais da última vez. Mas ele chegou a um ponto em que poderia enfrentar todos eles por conta própria. Sung Jin ficou surpreso com seu próprio crescimento. E claro. Oh! Uau! Isso é incrível! Os olhares nos rostos dos caçadores mostraram que eles estavam ainda mais surpresos do que ele. Esse é o mestre caçador. Kei. Todos os caçadores sobreviventes sabiam sobre Sung Jin agora. Os caçadores que estavam testemunhando as habilidades de Sung Jin pela primeira vez foram facilmente cativados. Esses caçadores. Eu vou cuidar da frente. Por favor. Cuidem dos inimigos nas laterais. Entendido. Sim. Mestre caçador. O tratavam como se fossem seus subordinados. Sung Jin conseguiu chegar a uma área perto de onde o Rei Demônio estava. Foi então que ele perguntou à operadora. Operadora. Quanto tempo se passou desde que as raids começaram? Tem sido 1h20. 1h20. Tudo bem. Bom. Devo verificar amanhã a partir daqui. Sung Jin acenou com as mãos para os outros caçadores e disse-lhes. Vamos fazer uma pausa aqui antes de retomar. Ele não estava cansado. Mas Sung Jin escolheu intencionalmente suas palavras para que pudesse ter uma chance de espiar o futuro. Os outros pareciam ver Sung Jin como seu general e obedeciam sem qualquer confusão. Sung Jin se afastou do grupo de caçadores sem palavras e escolheu um lugar tranquilo. Depois que ele verificou se estava sozinho, tirou seu acessório em forma de estrela. Finalmente, chegou a hora de saciar sua curiosidade. Sung Jin não hesitou. Luz das estrelas. A luz das estrelas iluminou-se e engoliu-o na escuridão. Logo, os eventos que se desdobram em 24 horas foram mostrados a ele. E embora Sung Jin não pudesse falar no meio da visão, por dentro ele estava gritando. O que? Poucos minutos desde que ele teve a boca aberta. Sung Jin, que estava espiando o futuro, voltou ao presente e acabou gritando. Hã? O que foi? Os caçadores que estavam descansando um pouco vieram pulando para ele. Sung Jin rapidamente colocou o acessório em forma de estrela sob sua camisa e rapidamente recuperou o fôlego. Os caçadores que se reuniam em direção a ele todos tinham suas armas e examinavam a área. Aconteceu alguma coisa? Mestre caçador? Havia um inimigo? Sung Jin acenou com as mãos quando ele disse. Não. Não foi nada. Por favor. Vão e descansem um pouco. Vamos em 3 minutos. Os caçadores olharam para Sung Jin com um olhar intrigado. Mas logo obedeceram. Sung Jin segurou a testa depois de ficar sozinho. Então. Foi isso? Edward. Agora que todas as peças do quebra-cabeça foram encontradas, Sung Jin rapidamente pensou consigo mesmo. Então o que eu faço agora? O que há para eu fazer? Mas ele tinha menos de um dia agora. Não havia quase nada que ele pudesse realizar até então. Então, Sung Jin lembrou-se da última água benta do batismo restante. Eu acho que chegou a isso agora. Sung Jin se levantou. Era hora de ir derrotar o Rei Demônio.
Embora o perigo real não fosse o rei demônio, mas os inimigos de amanhã. Eu não posso acreditar. Boss do capítulo 20 Rei Demônio Knarnejad concluído. Sung Jin puxou suas lâminas do corpo do Rei Demônio ao som da voz da operadora. Atrás dele, ele podia ouvir as vozes dos outros caçadores reverberando. Sim. Nós o pegamos. Apesar dos gritos dos outros, Sung Jin não sentiu muita alegria. Foi porque derrotar o Rei Demônio era bem imprevisível. Mas amanhã é mais importante. Enquanto Sung Jin estava pensando, a voz da operadora continuou. Enquanto dizia: RAD 100% concluída. E agora vamos distribuir os itens. 1. De acordo com a operadora, a raid atingiu 100% de conclusão. Apesar do fato de que a luta com o boss oculto ainda não havia ocorrido. Essa rodada não tem um boss oculto então? Agora que ele pensou nisso, seria estranho encontrar uma criatura mais poderosa que o Rei Demônio em seu próprio castelo. Sung Jin cruzou os braços e recebeu as recompensas distribuídas junto com os outros. Um ponto de interesse foi a magnitude das recompensas. Parabéns! Você recebeu o item lendário. Parabéns! Você recebeu o item lendário. Você recebeu o item lendário. Os parabéns da operadora vieram de todo o lugar. Val. Por que estamos recebendo tantos deles? Você está certo. Minha contribuição foi de apenas 5%. Por que estou recebendo esse tanto de itens lendários? Os caçadores ficaram muito felizes. Exceto por apenas uma pessoa. Sung Jin observou-os e pensou: acho que eles estão recebendo tanto. Já que essa é a última distribuição. Se as coisas fossem como ele previa, então essa seria a última. Você será teleportado em 10 segundos. 10. 9. Sung Jin disse à operadora. Ah. Eu quero ficar aqui um pouco mais. Cancelamento do teleporte automático. A contagem regressiva dos caçadores. Com exceção de Sung Jin. Continuou. 8. 7. Alguém perguntou a Sung Jin. Mestre caçador. Você não voltará? 6. 5. 4. Assim. Eu ainda tenho algo que tenho que fazer. Os caçadores inclinaram a cabeça e deram olhares intrigados. Mas acabaram sendo teleportados de volta ao salão dos caçadores. Agora apenas Sung Jin permaneceu no castelo do Rei Demônio. A razão pela qual ele ficou por perto foi porque ele poderia ser chamado pelos escolhidos. Sung Jin olhou em volta para os arredores. Na parte de trás estava o trono vazio do Rei Demônio. Sung Jin sentou-se e inclinou-se sobre a mão. Ei, Kei. Você poderia vir realmente rápido ajudar? Um dos nossos membros morreu. Gritou Hildebrandt. Mestre caçador. Estamos bem diante do Rei Demônio. Mas não temos certeza se podemos vencer por conta própria. Você poderia, por favor, vir e nos ajudar? Pediu Mustafa. Sung Jin aceitou o pedido de ajuda e mandou-os para o salão dos caçadores. Então, finalmente,
Ele também foi invocado para o Salão dos Caçadores. No brilhantemente branco Salão dos Caçadores, a voz da operadora soou. Parabéns! Todos os caçadores aqui concluíram 20 capítulos. Dos 7.310.067.613 caçadores participantes. O número de caçadores sobreviventes é atualmente 256. Sung Jin rapidamente olhou em volta enquanto a operadora continuava a falar. Ah! Sensei! Hiroaki estava acenando com as mãos ao vê-lo. Ei! Mestre caçador! Beltrán também estava lá. Mas Sung Jin os ignorou e continuou a procurar entre a multidão. Onde ele está? Sung Jin estava procurando por Edward. Especificamente, o Edward que morreu uma vez e perdeu suas memórias. Essa sala no início foi preenchida até onde os olhos podiam ver. Mas agora era possível ir entre os pilares e procurar por alguém. Mas não importava o quanto ele andasse entre os caçadores e as colunas. Ele não poderia encontrar Edward. De jeito nenhum. Ele morreu? Enquanto Sung Jin pensava nisso, a operadora voltou a falar. Os 256 caçadores aqui são os últimos da humanidade. Poder e coragem. Conhecimento e sabedoria. Todos aqui os levaram ao limite. Vocês estão livres para se orgulharem. A maioria dos caçadores estava ouvindo com um olhar sombrio em seus olhos. Ser felicitado depois de tudo o que aconteceu não parecia tão bom assim. Na maior parte, pareciam pensar: estou cansado. Então deixe-me voltar ao mercado negro. Mas quando a operadora disse: o próximo capítulo. Capítulo 21 é a raid final. O que? Realmente. Seus olhos se abriram. De repente, o salão dos caçadores estava cheio de caos. Apenas Sung Jin, que tinha visto o futuro, estava procurando calmamente por Edward. O capítulo 21 é único. Como os capítulos finais deveriam ser. Os caçadores estavam todos ouvindo cada palavra da operadora. Até mesmo Sung Jin parou sua busca para ouvir e olhou para a coluna da operadora. A voz da operadora logo ecoou. A raid final é uma raid de 300 membros. O que O que você disse? A operadora parou de falar como uma consideração pelos caçadores. Os caçadores continuaram a entrar em pânico. 300? Mas há apenas 256 de nós. Então era verdade. Sung Jin cerrou os dentes e retomou sua busca por Edward. Mas enquanto isso... Opa! Seren apareceu e segurou seu ombro. Você sabia disso? Que a última raid seria uma raid de 300 membros? Sung Jin não conseguiu acenar nem balançar a cabeça. Ele só descobriu agora. Em vez de responder, ele perguntou: Ei! A propósito, Edward. Por acaso você viu Edward? Seren apontou para a coluna atrás deles e disse: Ah! Mais cedo. Eu pensei que ele estava de pé ao lado do pilar. Sério? Está bem. Sung Jin deixou Seren para trás e se dirigiu para o pilar que ela apontou. A voz da operadora reverberou no salão. A última raid. Como o próprio nome indica, é a raid final onde 300 caçadores trabalham juntos. E assim como foi com raid de 5 membros e raid de 10 membros,
A dificuldade da raid final é escalada para se igualar aos 300 participantes. Meu Deus! Deus! A exclamação dos caçadores era tão alta que a voz da operadora mal podia ser ouvida. Enquanto isso, Sung Jin finalmente encontrou Edward perto do pilar que Seren havia apontado. Sung Jin chamou seu nome. Edward! Edward ficou em alerta ao Sung Jin chamar seu nome. Sua reação foi natural desde que Sung Jin tentou matá-lo no momento em que se encontraram. Mas desta vez ele não fugiu. O uso da força foi proibido no salão dos caçadores. Ele apenas recuou e vacilou. Oh! O que você quer? Sung Jin tirou o último frasco da água benta do batismo do seu casaco. Não há muito tempo para falar. A mais forte entre as pessoas restantes é você. Provavelmente. Edward inclinou a cabeça. O que? Ele estava prestes a dizer. Quando Sung Jin derramou o conteúdo do frasco sobre Edward. Ao mesmo tempo, Sung Jin disse. Batismo. E como se sugestionando, a operadora disse. Por favor. Comprem pela última vez e se preparem para o que está por vir. Vocês serão invocados de volta do salão dos caçadores em 10 segundos. Edward gritou com Sung Jin depois de repente estar encharcado de água. O que há de errado com você? Você está louco? 10. 9. 8. 7. Enquanto a contagem regressiva da operadora estava acontecendo, Sung Jin disse respeitosamente a Edward. Isso. Isso é o que você queria. O quê? Edward estava sem palavras. Mas... 6. 5. 4. Sung Jin sabia que isso era o que Edward queria o tempo todo. Então te vejo novamente em breve. 3. 2. 1. Quando a contagem regressiva final estava acontecendo, Edward murmurou para si mesmo enquanto olhava para Sung Jin. Sung Jin foi teleportado depois de ouvir essas palavras. Para o mercado negro. Assim que Sung Jin retornou ao mercado negro, ele imediatamente invocou todos os escolhidos antes do horário do jantar. Pedido. Um por um. Os escolhidos foram chamados para a primeira gota, onde Sung Jin estava sentado. Eles também pareciam estar chocados com o anúncio da operadora. Meu Deus! Uma raid de 300 membros. Isso é mesmo razoável? Nós temos 50 pessoas a menos. Ainda é possível. Sung Jin os ouviu falar e pensou consigo mesmo. Nós poderíamos ter feito isso com apenas 10 de nós. Sung Jin checou os caçadores enquanto isso. Ele não viu Edward entre os escolhidos. Ele deveria estar aqui. Talvez. Se ele não vier por causa de ter sido atacado naquela vez. Enquanto Sung Jin estava pensando nisso, o último escolhido, Edward, apareceu do nada. O que é isso? Sung Jin bateu palmas uma vez depois de vê-lo. Então você veio. Os escolhidos não ficaram tão surpresos em vê-lo. Conseguir um novo companheiro foi uma ocorrência bastante comum. Exceto por Seren. Seren parecia extremamente surpresa e estava olhando para Sung Jin. Sung Jin se aproximou de Edward. Edward olhou para cima e para baixo em Sung Jin e disse: O que é isso? Todos vocês.
Sung Jin não sabia o que dizer e coçou a testa por um momento antes de apontar para o assento na parte de trás da primeira gota e disse: Sente-se agora. Há muito sobre o que nós temos que falar. Edward respondeu com suspeita em seus olhos. Você me atacou do nada. O que você está tentando fazer agora? Sung Jin olhou para ele por um momento. O que posso dizer para desfazer esse mal-entendido? Mas a história toda, incluindo a vida anterior. Ele não estava pronto para revelá-la agora. Aia! Quando Sung Jin suspirou internamente, ele viu o cajado que Edward estava segurando. O cajado era o mesmo cajado que o dragão Arshayar lhe deu. Agora que ele pensava sobre isso, ele tinha a mesma coisa. O dragão Arshayar tinha dito quando ele lhe entregou as coisas: Você vai precisar disso. Sung Jin puxou o cajado de Cereber-Landau do cubo da operadora. Os olhos de Edward se arregalaram quando ele viu. Espere. Isso. Sung Jin pensou consigo mesmo. É isso. 3 do mesmo item podem ser combinados para aumentar sua raridade. Edward deve ter pensado mesmo. Sung Jin entregou o cajado e disse: Aqui. Esse é um símbolo da minha reconciliação. Sung Jin observou os outros enquanto se sentava com os dedos formando uma gaiola. Ao contrário do seu eu habitual, eles estavam muito nervosos. A primeira raid de 300 membros. Isso era algo que nem eles teriam sido capazes de prever. Hildebrandt levou as mãos ao cabelo e disse: 300. Isso é razoável? Beltrán concordou com a cabeça e disse: Você está certo. Apenas que tipo de monstro eles estão planejando jogar sobre nós agora? Nada levantou a folha de informações e respondeu: Diz que haverá uma mistura de monstros aleatórios de capítulos anteriores. O informativo que ela estava segurando tinha apenas 2 frases escritas nele. Raid de 300 membros. Localização: Salão dos Caçadores. Spawn aleatório dos inimigos dos 20 capítulos anteriores. Apesar de dizer aleatoriamente, eles provavelmente estão muito conectados. Desde que eles disseram que é ajustado para 300 participantes. Enquanto os caçadores discutiam entre si, Sung Jin olhou para Edward de vez em quando. Edward sentou-se a uma mesa longe ao lado com os dedos entrelaçados. Edward parecia não ter se acostumado com esse tipo de atmosfera e estava olhando em volta apenas com os olhos. Mesmo que isso de fato fosse o que ele queria. A razão pela qual Edward fez Sung Jin passar pela regressão foi provavelmente que ele ficou desesperado ao ver o futuro no castelo do Rei Demônio. Descobrindo sobre a raid final de 300 membros. Não importa o quão forte os 10 caçadores finais fossem reunidos. Não importa o quanto os 10 membros da equipe tentassem. Eles não seriam capazes de completar uma raid de 300 membros. Ele mesmo escolheu Sung Jin para substituí-lo. Sung Jin pediu desculpas a Edward internamente. Embora ele não tivesse ideia. Desculpe. Mas eu falhei em reunir 300 membros. Edward. 99 noites estava cheia do suspiro dos caçadores. Aia! Tal bola curva no final. Maldita operadora. Mantendo isso em segredo todo esse tempo. Mas esse sempre foi o estilo da operadora. Acabamos esquecendo isso ultimamente. Mas agora. Vai ficar tudo bem? Sung Jin bateu palmas 2 vezes para focar sua atenção nele.
Por favor. Se concentrem, pessoal. 9 pares de olhos pousaram em Sung Jin. Sung Jin disse-lhes: Pessoal, eu entendo que é um desenvolvimento bastante angustiante. Mas, por causa disso, devemos ficar calmos e reunir nossas forças. As palavras de Sung Jin pareciam acalmá-los. Sung Jin continuou: Eu não esperava que as coisas acontecessem desse jeito. Mas todos aqui foram todos selecionados por mim. Dos 256 caçadores sobreviventes, faltam 44 pessoas para uma raid de 300 membros. Mas vamos tentar preencher essa lacuna por nós mesmos. Marradas falou depois de Sung Jin. Você está certo, mestre caçador. Para a última raid, vai dar certo se fizermos o melhor que pudermos. Franz também acrescentou sua opinião. Está certo. Nós até temos bônus de atributos como escolhidos. Precisamos cuidar do que falta. Mustafa coçou o bigode e acrescentou: Faltam 44. Se o mestre caçador puder fazer o trabalho de 10 caçadores, e o resto de nós fazer o trabalho de cerca de 3 a 4 caçadores, então as coisas são quase uniformes. Hiro aqui do lado entrou. Eu não me preocupo em nada. Se for o sensei, ele pode fazer até o trabalho de 10. Não. Até 20 outros caçadores. Sung Jin percebeu que Edward estava olhando para ele com um olhar indiscernível em meio à atmosfera agora otimista. Isso era de se esperar. Sung Jin provavelmente parecia um troll ou um psicopata quando Edward foi atacado sem motivo algum. Mas aqui, Sung Jin tinha absoluta confiança nos outros. Consciente do olhar de Edward, Sung Jin mais uma vez disse: Então vamos todos nos preparar mentalmente o máximo possível e eu vou ver todos vocês pela manhã. Os escolhidos juntos responderam: Entendido. Soldamir se aproximou de Sung Jin assim que todos saíram. É finalmente a última noite. Mestre, você está certo. Obrigado por tudo até agora. Soldamir. Obrigado. Bem, para mim, servi-lo como meu mestre e ter testemunhado uma variedade de magias é mais do que suficiente. Eu sou grato se você pensa assim. Sung Jin teve um pensamento enquanto falava. Mas agora que penso nisso, o que acontecerá com você quando as raids terminarem? Isso. A operadora provavelmente decidirá se eu retornarei ao deserto de Kutan ou me tornarei pós-espacial. Sung Jin perguntou à operadora. Operadora, quando as raids terminarem, o que acontecerá com Soldamir? Sung Jin disse sem muita confiança. Ele não tinha certeza se a operadora responderia ou não. Mas os seres criados durante a raid retornarão às suas dimensões originais. Felizmente. A operadora respondeu. Soldamir ficou agradavelmente surpreso e disse: Oh! Isso é muito bom. Se eu aplicar minhas experiências à minha pesquisa mágica. Mas a voz de Besgoro o interrompeu. Isso é um alívio. Eu também tinha mais que eu queria realizar. Sung Jin colocou a mão sobre a testa e disse: Senhor Besgoro, Soldamir escolheu se tornar um familiar e tudo. Mas para você,
Não é mais natural que você seja transformado em poeira espacial? Do que você está falando? Minha vida está apenas começando. Sung Jin tinha mais a dizer quando Besgoro falou as próximas palavras. Certo. Lua espectral? Sung Jin abriu a boca. O que? Então ele ouviu a voz muito tímida de lua espectral. Sim. Besgoro se. Você já ouviu falar do casamento fantasma? Nós concordamos em nos tornar um casal. Ok. Sung Jin gritou de surpresa. Para seu conhecimento. Besgoro era um homem de 50 anos e Lua Espectral era uma mulher com menos de 20 anos. Mas então um casamento. Sung Jin disse à Lua Espectral. Ei, Lua Espectral. Esse homem de 50 anos cobiça garotas. Quero dizer. Você sabe. Porque ouviu tudo. Certo? Lua Espectral esteve com ele o tempo todo desde o capítulo 3. Ela estava presente quando Sung Jin conheceu Besgoro e ouviu tudo desde o começo. Tudo bem. Talvez porque ele é mais velho. Ele entende. Ele foi gentil comigo. Para mim. Essa é a primeira vez. Então. Fiquei muito emocionada. Sung Jin coçou a cabeça. Agora que ele pensou nisso. Lua Espectral era uma fantasma virgem que morreu sem nunca ter experimentado namorar. Mas... eu disse que conversa fiada era proibida quando eu não estava presente. Besgoro fingiu ser sábio e disse. Amor é como água. Escorrendo de cima para baixo. Não é algo que você possa evitar assim. Jovem. Sung Jin cerrou os dentes. Ele não gostava da idiotice de Besgoro. Mas parecia certo dá-los os parabéns. Já que era tarde demais para mudar qualquer coisa. Ok. Ok. Vocês dois. Eu rezo pela sua felicidade. Obrigado. Mestre. IHMPH. Entendo. Você deve conhecer algumas mulheres quando voltar ao seu mundo. Assim como eu. Da minha perspectiva. Você não é tão ruim assim. Então. Se você fosse soltar sua expressão. Sung Jin não aguentava mais. Então ele tirou Besgoro e colocou-o na mesa e se levantou para sair. Ele estava pretendendo ir embora naquele momento. Mas então ele pensou por um momento antes de deixar Lua Espectral na mesa também. Ele saiu do 99 Noites pelas portas. Caim, que agora estava com 2 metros de altura, aproximou-se de Sung Jin e andou em círculos ao redor dele. Sung Jin acariciou enquanto dizia. Caim. Amanhã é a última. Sung Jin disse a ele. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas obrigado por tudo, Caim. Caim respondeu com um uivo um pouco longo. Caim parecia saber que não importa o que acontecesse amanhã. Eles seriam separados. Qian. O grifo Ragenta também andou até Sung Jin e esfregou o bico nele. Ragenta. Você também. Obrigado por tudo. Eu confiarei em você até amanhã. Qian. Sung Jin deixou os dois onde estavam e voltou para 99 Noites. Da Lupin. Como sempre. Observava Sung Jin com seus 2 grandes olhos. Sung Jin disse a ele. Até amanhã da Lupin. Sim. Mestre Caçador.
Sung Jin estava prestes a subir as escadas quando de repente ele teve um pensamento. Da Lupin. O que vai acontecer com você quando as raids terminarem? Da Lupin fechou o bico por um momento. Como se quisesse ganhar tempo antes de responder. Eu vou receber outros clientes. Outros clientes? Sim. Pensei que toda a humanidade retornaria à Terra após as raids. E aqui Da Lupin disse algo que parecia completamente tangencial. Se a realidade é um sonho e os sonhos são a realidade, então as histórias são a única coisa que resta para a humanidade. Mas essas palavras pareciam familiares. Vou manter meu posto aqui para sempre até que a história termine. Era um pouco enigmático. Mas estava tudo bem. Sung Jin despediu-se dele. Entendo. De qualquer forma, vou incomodá-lo até amanhã de manhã. Da Lupin. Da Lupin fez uma reverência às palavras de Sung Jin e respondeu. Claro. Senhor Caçador. Uma vez que ele estava de volta, Sung Jin deitou em sua cama e esticou as pernas. A última noite que ele passou no 99 Noites. Muitas coisas aconteceram. Agora, uma vez que as raids tenham terminado, ele, juntamente com toda a humanidade, retornaria à Terra em segurança. Sung Jin apertou seu punho e pensou. Agora, se as coisas correrem bem, dessa vez depois de amanhã eu estaria deitado assim no meu apartamento de um quarto. Certo? Mas então Sung Jin de repente teve um pensamento. Aquela estrela. Após a reflexão, ele foi capaz de ver o amanhã e o próximo. Está certo. Sung Jin tirou o iOS a revelação das estrelas do cubo. Mesmo que ele usasse-o todos os dias até o capítulo 21. Ele havia esquecido que poderia checar amanhã com ele. Com isso, se eu der uma olhada amanhã à noite ou no começo da manhã, eu poderia ver o resultado da raid amanhã. Estava fazendo seu coração disparar. Sung Jin segurou a estrela e deitou-se na cama. Se eu usá-la imediatamente quando a recarga terminar, então eu posso ver. Se a raid for completada com sucesso, então eu poderia me ver retornando à Terra. E se não? Provavelmente não verei nada. Ou, alternativamente, ele poderia se ver de volta ao capítulo 1 das raids. Era possível que ele acabasse sendo o último sobrevivente novamente. Isso. Eu não quero. Sung Jin pronunciou essas palavras enquanto se deitava na cama. Apesar de tudo, ele não queria experimentar as raids novamente. Sung Jin mordeu o lábio inferior. Operadora. Que horas são? São 8h38. O recarregamento de luz é reajustado uma vez por dia. Ainda faltavam mais de 3 horas até que fosse um novo dia. O que devo fazer? Eu provavelmente deveria dormir e checar amanhã de manhã. Certo? Se ele pensasse com calma, seria o melhor. Ter um bom descanso agora seria ideal para produzir bons resultados amanhã. Sim. Isso vai ser o melhor. Sung Jin pensou consigo mesmo e colocou a estrela ao lado dele e fechou os olhos. Mas as preocupações com o futuro afugentaram sua sonolência. Ugh! Eu estou muito curioso. Seria muito melhor se eu esperasse até depois da meia-noite e visse a vista de Seul.
Seus pensamentos levaram a mais pensamentos em um ciclo vicioso. E no final, Sung Jin não conseguiu dormir antes de chegar à meia-noite e se tornar um novo dia. Sung Jin tirou o acessório em forma de estrela e decidiu dar uma espiada no dia seguinte a Hyde. Luz das estrelas. O ambiente de Sung Jin ficou escuro e começou a mostrar-lhe algo. Sung Jin se concentrou mais do que nunca no que ele estava prestes a ver. Será vida ou morte? Dudu Dudu. Dudu Dudu. Ele podia ouvir o som do metrô à distância. Logo ele foi capaz de ver um apartamento de 17 metros, com um papel de parede gasto colado sobre paredes mofadas. Qualquer um que visse tal lugar não teria uma reação positiva. Mas Sung Jin, que estava olhando para o futuro, gritou internamente. Sim. Eu estou vivo. Esse era um apartamento no último andar no meio do distrito de Seul. Yongbiju. Era o lugar onde Sung Jin vivia antes de ser arrastado para as raids. Ele estando aqui significa que os 256 caçadores finais completaram com sucesso a última raid. Então finalmente acabou. Sung Jin aplaudiu internamente. Finalmente. O jogo da morte de carnificina e desordem estava finalmente terminado. Mas onde eu estou? Sung Jin procurou por seu futuro eu. A sala estava muito escura e as luzes estavam apagadas. Eu estou dormindo já? Mas então, um celular tocando podia ser ouvido acima da cama desgastada, que ocupava um terço da sala. Um celular se acendeu. Ele estava deitado na cama olhando para o celular. Sung Jin queria gritar para si mesmo. Grande trabalho, Sung Jin. Você se tornou o salvador da humanidade. Mas foi então. Ah! Seu futuro eu soltou um longo suspiro. Sung Jin ficou surpreso. Ele voltou de uma raid bem-sucedida. Então por que ele estava suspirando? Algo não estava certo. Sung Jin deu uma olhada no velho celular que seu futuro eu estava segurando. Houve uma mensagem de texto aberta. Ei! Jovem do terraço. Lamento dizer que, se você não pagar seu aluguel até este mês, realmente não haverá o que fazer. Vou esperar apenas mais uma semana. Espero que você possa pagar durante esse tempo. Ou isso ou saia. O futuro Sung Jin leu isso e soltou outro longo suspiro. Aia! Ele jogou o telefone no travesseiro. E então ele se levantou com grande dificuldade para pegar suas muletas. Foi então que o Sung Jin do passado viu o gesso em torno de sua perna direita. Oh! Certo. Foi assim. Na realidade, Sung Jin mal pagava o aluguel mensalmente com um emprego de meio período. Mas não muito tempo atrás, quando ele estava executando uma entrega em sua motocicleta, ele machucou a perna em um acidente. E por essa razão, ele não conseguia fazer seu trabalho e estava deitado na cama desde então. Toda a sua poupança foi para pagar seus honorários médicos e ele foi demitido do seu emprego a tempo parcial. É assim que o aluguel começou a se acumular. Suas pernas foram curadas no momento em que ele foi invocado. Então ele tinha esquecido sobre isso. Se eu voltar, voltarei a esse tipo de ambiente, pensou Sung Jin.
enquanto olhava para o Sung Jin de amanhã. Mas todas as pessoas perderam a memória das raids. 7. Foi um tópico de interesse para os 10 membros finais da vida anterior. Ou com os escolhidos. Nós nos tornaremos heróis da humanidade quando as raids terminarem. Não seria estranho se nos tornássemos superastros com empresas nos implorando para aparecer em seus comerciais. Uma vez que as raids terminarem, ficaremos ricos. Inimaginável assim. Pode ser até um ponto em que não precisamos mais de dinheiro em nossas vidas. Foi um lindo sonho. Os caçadores compartilharam histórias como essas para ajudar a lidar com o terror das raids. Sung Jin estava sempre ao lado durante uma dessas discussões. Mas isso não significava que ele não tivesse expectativas. Ele havia crescido em um ambiente tão carente que, mais do que se tornar um herói ou super rico, simplesmente achava que suas circunstâncias de vida melhorariam. Mas pelo que viu, ele voltou à vida preocupado em pagar aluguel. Foi muito diferente do que ele imaginou. Então, eu estou voltando. Exatamente onde eu comece. Isso fazia sentido. Tornar-se o salvador da humanidade como os caçadores imaginaram só se tornaria realidade se toda a humanidade retornasse à Terra com suas memórias intactas. Se a operadora apagasse as memórias de todos antes de devolvê-los à Terra, não haveria salvador. Nem herói ou o que quer que fosse. Aya. Vendo-se em 24 horas depois, Sung Jin suspirou. Muito parecido com o que seu futuro eu fazia. O eu do futuro se agachava com a muleta e abria a porta da geladeira tão alta quanto ele. A única coisa comestível ali era o leite de banana. Ele tirou da geladeira. Abriu a tampa e bebeu tudo. O Sung Jin que estava bebendo leite parecia cheio de preocupação. E o Sung Jin, que estava assistindo, não era exatamente tão feliz assim. Não é que eu quisesse reconhecimento ou algo assim. Mas o pensamento de voltar agora e ter que se preocupar imediatamente com aluguel era horripilante. O inferno depois do inferno. Ele então lembrou-se das palavras de Igor. Esse lugar é semelhante à realidade. Pensar em tais pensamentos estava o deixando deprimido. Sung Jin. Nas raids. Carregava 4 espadas diferentes e vestia seu corpo inteiro com equipamentos lendários. Mas, de volta na realidade, ele vestia uma velha camisa branca e calça de moletom. Mestre caçador Kei-min. Kei-sensei. Ele foi tratado como um herói aqui. Mas se ele fosse voltar, ele retornaria à vida de estar desempregado e na pobreza. Sung Jin pensou consigo mesmo enquanto olhava para o seu futuro eu. Espere um momento. E eu? Voltarei sem a minha memória também? Havia muitas lembranças terríveis das raids. Mas também havia muitas lembranças boas. Ele simplesmente não queria passar por tudo isso novamente. Mas havia experiências de passar pelas raids que ele não queria perder. Mas, se é isso que a operadora faz, então eu acho que é isso. Quando Sung Jin estava pensando nisso, o eu do futuro mancou em direção à escrivaninha e abriu uma gaveta. Lá, os olhos de Sung Jin se arregalaram. Entre livros, tesouras,
pilhas e outros itens diversos. Havia um pequeno cubo dado por um dragão. O que? O futuro Sung Jin não tinha itens da raid, com exceção do cubo. O futuro Sung Jin pegou e esfregou quando ele disse: Arshayad. Esse era o nome do dragão que lhe deu o cubo. Ele tinha memória das raids. Ele não perdeu a memória do passado. O futuro Sung Jin abriu a tampa do cubo. Mas não havia nada lá. O futuro Sung Jin ao ver isso suspirou mais fundo do que antes. Ah! Isso é manter a tradição. Tradição? Sim. Tradição. O que você quer dizer com isso? Você também conhece humanos que derrotam dragões avarentos. Eles resgatam a princesa raptada ou pegam os tesouros no covil do dragão. Histórias como essa. Humano. Desde que eu perdi, estou te dando uma recompensa. Eu tenho um cubo maior. Apenas onde devo usar esse? Os olhos do dragão brilharam uma vez que ele ouviu a pergunta de Sung Jin. Ele gesticulou para o cubo da operadora enquanto ele dizia: Aquele cubo é algo que você está usando. Mas não é seu. Certo? No entanto, esse cubo que você está segurando, esse é seu. Você entende o que eu estou dizendo? O que? Bem, apenas saiba que esse é o caso. De qualquer forma, quando chegar a hora, você entenderá. Sung Jin olhou para o cubo enquanto pensava. Espere. Enquanto isso, o futuro Sung Jin jogou o cubo na gaveta e voltou para a cama. E quando ele fez isso, o fundo de repente ficou escuro e a visão do futuro desapareceu. Ha! Junto com um grito, Sung Jin se levantou da cama no 99 noites. Todos os tipos de pensamentos vieram e foram. O que resta? É apenas um cubo. Operadora. Sim? Isso. Me dê esse pequeno cubo. Logo o pequeno cubo que o dragão lhe deu saiu do cubo da operadora. O pequeno cubo com a gravura de um dragão azul. Sung Jin abriu. Não havia nada ali. Assim como ele tinha visto do futuro. Enquanto ele estava segurando. De repente ele teve um pensamento e então ele levantou o acessório em forma de estrela sobre sua cabeça novamente. iOS, a revelação das estrelas. Acessório, mitológico. Habilidade ativa. Luz das estrelas. 1. Você pode ver o que ocorrerá 24 horas no futuro a partir de agora. Se o usuário exercer sua vontade, então é possível mudar o futuro. Pode ser usado uma vez por dia. Eu tenho dentro de mim a visão dos deuses. Neste dia, um novo par de olhos se abriu dentro de mim. Sung Jin leu a mensagem lá novamente. Se o usuário exercer sua vontade, então é possível mudar o futuro. Possível mudar o futuro. Sung Jin olhou para o cubo enquanto murmurava para si mesmo. O cubo era pequeno o suficiente para segurar confortavelmente em uma mão. Grande o suficiente para conter um único item. Espere. De jeito nenhum. Se ele fizesse o que ele achava, poderia mudar seu próprio futuro. É apenas que o tamanho do cubo sendo o que era. Apenas pequenos itens cabiam lá. Sung Jin verificou os dedos. Nos dedos estavam os melhores anéis de qualidade que ele estava colecionando. Mas de todos os anéis que ele tinha,
O que mais o interessava era o anel do grande sábio. Era um anel que lhe permitia usar magia livremente. E se eu pudesse usar magia quando voltar ao presente? O coração de Sung Jin começou a bater mais rápido. Ele colocou as mãos no anel e... desequipar. Era o que ele estava prestes a dizer quando... Oh! Certo. Ele lembrou que ele precisava usar este anel amanhã. Ele só poderia reverter o tempo se ele tivesse esse anel. Se o usuário exercer sua vontade, então é possível mudar o futuro. Isso significa que o futuro pode mudar para pior. Se ele falhasse na raid porque ele desequipou este anel, então ele não será capaz de retornar ao quarto do último andar. Isso não é bom. Sung Jin tirou as mãos do anel. Então ele deu uma olhada nos outros anéis. Mas agora que ele deu uma olhada neles, todos estavam focados no combate. Era possível que removê-los e colocá-los no cubo resultasse na perda dele durante o combate. Eles... Eu não posso tirá-los ainda. Então... o que mais resta? Sung Jin então relembrou a conversa que ele teve com o comerciante do mercado negro quando ele partiu. Quando você tiver que escolher uma coisa, escolha isso. A verdade é sempre preciosa. Sung Jin levou as mãos ao ouvido. Olho de Jeremias permitiu-lhe ver os pensamentos dos outros. Se for isso, isso não teria utilidade para o combate amanhã. É a última raid. Então não havia necessidade de espiar os pensamentos dos outros. Desequipar. Sung Jin tirou o brinco e colocou-o no cubo. O brinco foi direto para o cubo. Com isso, não vou ter que me preocupar em ser enganado. Bem, não que eu tenha dinheiro para ser enganado, pensou Sung Jin, enquanto tratava de fechar o cubo. Mas então, ele viu o acessório em forma de estrela que ele ainda segurava com a outra mão. E Sung Jin colocou o acessório em forma de estrela ao lado do cubo para verificar seu tamanho. Parecia que poderia caber. Mas então o brinco no cubo iria atrapalhar. Sung Jin primeiro tirou o brinco e tentou colocar a estrela dentro. Não se encaixou de imediato. Mas depois de várias tentativas, ele encontrou um jeito que deixou o acessório se encaixar exatamente nas paredes e o acessório caiu direto. Funcionou! Sung Jin gritou de felicidade. Sung Jin então tentou colocar o brinco de volta no cubo, entre os braços da estrela de 5 pontas. Felizmente, o brinco se encaixou perfeitamente. Sung Jin gritou novamente. É isso!